Interpretação de Daniel capítulo 9, versículo 26 ao 27. Depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. Haverá duas guerras das nações e das assolações. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas das abominações virá o assolador, isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9, 26. Depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. Então, Jesus morreu e iniciou uma semana de 7 anos. A morte de Jesus por volta de 7 de abril do ano 30 depois de Cristo, ou 3 de abril de 33 depois de Cristo. O evento ocorreu em Jerusalém sob o governo de Pôncio Pilatos, durante o período da Páscoa Judaica, 14 de Nissan. Tradicionalmente é uma sexta-feira por volta de 15 horas ou de 3 horas. Jesus revelou as guerras das nações, Mateus 24, versículo 6, e ouvirão de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não os assustem, porque é misto que tudo isto aconteça, no entanto, ainda não é o fim. Então em Daniel 9, 26, até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. As guerras das assolações de Israel até o fim. Desde a fundação do Estado de Israel em 14 de maio de 1948, o país enfrentou 5 a 6 grandes guerras principais contra coalizões das nações árabes vizinhas, além de inúmeros outros conflitos menores, operações militares e as duas intifadas. Daniel no versículo 27. Então, Daniel 9, no versículo 27, ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Quem é ele que firmará um concerto por uma semana? Daniel 9, verso 26, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Quem é o povo do príncipe que há de vir? O Império Romano. Daniel 9, 27, Daniel disse, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. A queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo foi o ápice da primeira revolta judaica contra o Império Romano, liderada pelo general Tito, futuro imperador, com cerca de 60 a 70 mil soldados. Tito cercou a cidade durante a Páscoa judaica, construiu um muro de contenção ao redor dela. Após meses de fome extrema e intensos combates, invadiu e destruiu o segundo templo e a cidade, resultando em massiva perda de vidas e no fim da revolta. A destruição do templo, setembro de 70 depois de Cristo, a fortaleza de Antônia foi tomada e em 8 de setembro o templo de Herodes foi incendiado pelas tropas romanas, contrariando-se a ordem direta de Tito, segundo relatos, o que levou à destruição quase total do local sagrado. Então Daniel capítulo 9, versículo 27. E sobre a asa das abominações virá o assolador, foi uma profecia acerca do povo de Israel. A vitória foi celebrada em Roma em 71 depois de Cristo com um desfile triunfal, onde tesouros do templo como o candelabro de 7 braços foram exibidos.